Então, galera, espero que todos tenham ido bem na prova. Já saiu o gabarito, né? Então, tá tudo marcado aqui no gabarito que eles liberaram. Mesmo assim, eu acho importante a gente dar uma discutida em cada questão, principalmente para a gente poder entender, né, o padrão de respostas e todo o conhecimento que a gente obtiver, ele pode ser aplicado em outras provas, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Essa aqui é a do grupo 1 e 3. Uma que, se eu não me engano, tinha apenas 4 questões de biologia. Então, a primeira questão, olha só, com relação aos efeitos do desmatamento, analise as afirmativas. Então, ele faz 3 afirmativas e você tem que dizer se ela é verdadeira ou falsa, né? Vai marcar as corretas. Então, desmatamento diminui o hábito das espécies e pode acarretar em extinção. Sim, por quê? Quando você desmata, a espécie que vive naquele local, ela acaba perdendo os alimentos que tinham ali, ela acaba perdendo o local onde ela se reproduz, né? Com isso, o que vai acontecer? Aquelas espécies podem começar a morrer, vai diminuir a questão da reprodução, elas vão se reproduzir menos e podem acabar desaparecendo. Então, correta. 2, reduz o tamanho da população. Sim, né? Se aquelas espécies estão morrendo, a população vai reduzir. Aí fala assim, consequentemente diminui a variabilidade genética. Então, lembrem que quanto maior uma população, maior o intercâmbio entre genes. Em populações menores, a variabilidade genética tende a ser menor. Por quê? Porque você vai ter ali, assim, um exemplo bem porco assim, mas que eu acho que frisa, é bom para a gente frisar. Então, você imagina que você tem ali o pai e a mãe, acabaram de ter um filhote. Esse filhote, quando atinge a idade reprodutiva, se a população é pequena, ele vai acabar se reproduzindo com o pai, com a mãe, né, ou com um irmão, vamos dizer assim. Logo, a variabilidade genética vai diminuir. Por quê? A gente aumenta a variabilidade genética quando os cruzamentos ocorrem entre seres que têm um grau de parentesco menor, né? Então, diminui a população, diminui juntamente a variabilidade genética. O desmatamento diminui a captura de dióxido de carbono. Sim, se você desmata. Quem faz a captura de dióxido de carbono? As plantas, né? Plantas precisam fazer fotossíntese. Para fazer fotossíntese, ela utiliza CO2 captado da atmosfera e a água captada pelas raízes. Então, menos vegetação, menor captação de CO2, né? E se você está o CO2 ele é um gás do efeito estufa. Então, se você captura menos CO2, você vai aumentar, né, a quantidade desse gás do efeito estufa na atmosfera e, consequentemente, vai contribuir para o aquecimento global. Então, a resposta correta ele já deu aqui. As 3 afirmativas estão certinhas. Aqui na questão 2, né, fala em diferenciação entre célula procariótica e eucariótica. Ele fala sobre, né, a principal característica, que é a presença ou ausência de carioteca, e aí ele chama a atenção para o seguinte, ele quer saber quais estruturas podem estar presentes tanto na procariótica quanto na eucariótica. Primeira delas que a gente cansou de ver foi ribossomos, né? Então a gente tem ribossomos tanto na célula procariótica quanto na célula eucariótica. E aí lembrei a vocês que os ribossomos eles são diferentes, né? Então, o ribossomo da célula procariótica ele é específico para ela, e o ribossomo da célula eucariótica, apesar de também ser ribossomo, é um outro tipo de ribossomo, né? Mas uma outra característica que a galera esquece é a parede celular. Porque quando você faz a comparação, normalmente as pessoas só levam em consideração a célula eucariótica animal. E célula eucariótica animal não tem parede celular, mas a célula eucariótica vegetal possui parede celular. Então, tanto a célula procariótica quanto a célula eucariótica vegetal possuem parede celular. Então, a resposta seria essa aqui, ó, parede celular e ribossomo. Enzimas, também demos uma boa olhada no nosso ciclo básico, né? Vale lembrar o seguinte, que as enzimas elas atuam acelerando, né, a velocidade de reação que ocorre ali dentro da célula. Ou a gente pode fazer a seguinte abordagem, que enzimas diminuem a energia de ativação necessária para que a reação química ocorra.
Tá? Então a gente pode abordar dessas duas maneiras aí para poder resolver essa questão. Então, olha só, ele fala que ocorreu a mutação em um gene e a enzima 2 perdeu atividade. Tá? A enzima 2 perdeu atividade. E ele queria saber qual é a consequência da mutação. Então, olha só, A vai sofrer a ação da enzima 1, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter B. Então, A sofre a ação da enzima 1 e B está ok. Então, aqui não tem nenhum problema. Agora, que a enzima 2 atue sobre B, né, para você poder ter a produção de C. Quando você observa, se você não tem ação da enzima 2, o que vai acontecer com B? Vai se acumular. Vai se acumular, certo? E se a enzima 2 não está atuando mais sobre B, você não vai ter C. Vamos trazer isso para um exemplo assim das nossas aulas. Digamos que B seja uma proteína. Não, nem proteína, vamos pegar aqui. Digamos que A seja proteína, uma macromolécula proteína. Você se alimentou, proteína no seu estômago vai ser digerida pela enzima pepsina, que seria a enzima 1. Legal. Então, a ação da enzima 1 vai transformar a proteína em peptídeos. Tá? E lá no intestino delgado, esses peptídeos teriam que sofrer a ação da enzima 2 para poder se transformar em aminoácidos. Né? Então, vamos lembrar, a gente tem proteína, proteínas são quebradas por pepsinas e vão originar peptídeos. Os peptídeos vão sofrer a ação das peptidases, né, para poder serem transformados em aminoácidos. Então, imagina, se a enzima 2, né, não está funcionando, os meus peptídeos vão se acumular lá no intestino e eu não vou ter os aminoácidos, já que é a enzima 2 que quebra os peptídeos em aminoácidos. Então, a resposta seria o acúmulo de B, né, e nenhuma produção de C. Essa questão 4, ela vai falar sobre vacinas, né? Aí a gente não precisa ficar, vocês já viram já leram isso, né? Mas assim, só pelas afirmações, ele fala assim, ó, levando-se em consideração os objetivos das campanhas, vai analisar a afirmativa e vai dizer se está correta ou não. Então, ele quer saber qual que está correto. Olha só, as campanhas de vacinação impedem o contato com agente patogênico. Não, isso não existe. Você vai ter contato com agente patogênico, sim. Né? Lembram da nossa oficina sobre vacinas? Né? Sobre o Covid, né? A gente conversou muito sobre vacina. Então, a população continua tendo contato com o causador da doença, né? Com o agente patogênico. O que a vacina vai fazer é o seguinte, é fazer com que seu corpo consiga combater de forma mais rápida aquele agente patogênico. Né? Até porque a ideia da vacina é estimular a produção de anticorpos. Tá? A campanha de vacinação diminui a circulação do agente patogênico. Está correta. Vai diminuir, porque se as pessoas estão ficando curadas, né, se as pessoas, na verdade, não vou nem dizer curadas, né? Se as pessoas entram em contato com esse agente patogênico e o próprio organismo dela consegue destruir o agente patogênico, ela não vai estar transmitindo aquilo ali, né, por um período muito grande. Então você acaba diminuindo a circulação. E é isso, a gente só tem que ter cuidado, por exemplo, para não falar assim, mas se estou vacinado, eu não estou transmitindo doença, o agente patogênico. Lembrem da Covid, né? A gente tem aí os estudos que demonstram que pessoas que foram infectadas, né, mesmo se elas estiverem vacinadas, existe sim uma chance de elas ainda transmitirem a doença. Tanto que, mesmo vacinado, a gente continua mantendo as medidas de proteção, como o uso de máscaras, né? Lavar as mãos e blá blá blá. Tá? Na opção, então, a opção 2 está correta. A opção 3, ela fala assim, as campanhas garantem que todos os vacinados não desenvolvam a doença. Está errado. Está errado. De novo, vamos pegar o exemplo da Covid. Você pode, primeiro que nenhuma vacina é 100% eficaz. Tá? Então, você pode até desenvolver a doença, sendo que
os efeitos que essa doença te causaria, eles são altamente reduzidos. Então, caso de Covid, né? Diminuição do número de mortes, diminuição do número das formas graves da doença, né? Só que a pessoa ainda pode sim se contaminar, mas vai ter a maior parte delas a forma leve, tranquilo? Então, a única correta aqui seria a questão 2. Tá? Então, a gente fecha aqui o grupo 1 e 3 e vamos partir para o outro grupo.